a todos aqui. Todos sabemos que o Hamas é treinado em guerrilha urbana. O ataque inicial não seria uma isca para chamar a invasão a invasão da faixa de Gaza e assim o Hamas ter alguma chance na guerra urbana, causando mais mortes? Causando muitos danos. Não, eles podem até desejar que Israel entre por terra para poder ter mais mortes, mas eles não têm como ganhar essa guerra. Não tem como você ganhar essa guerra. Eles não têm blindados, carros. Não tem como. Israel tem um conjunto das forças de defesa, das forças armadas, que é composta por muitas coisas. Inteligência, drones, caças, blindados, tanques, marinha, serviços, forças especiais. Não tem como... Fisicamente, é que nem você falar, vou ganhar uma corrida de Fórmula 1 dirigindo um Corsa. Não dá, é impossível. Então, assim, se Israel quiser militarmente e entrar por terra, vai, com certeza. Eles devem ter um monte de emboscada, apesar de que você estava falando dos túneis e tal. Como é que Israel descobriu os túneis? Israel descobriu os túneis, depois conseguiu descobrir todos os túneis e depois levou a tecnologia para descobrir os túneis no norte. São 6 túneis que foram descobertos e tampados. Israel inventou uma tecnologia que é secreta, que ninguém sabe como funciona, que consegue ler o solo embaixo para ver se tem espaços de ar. Então, Israel consegue... Ou variações de temperatura. Alguma coisa assim. E aí você consegue ver onde tem túneis. Eles provavelmente devem ter esse mapeado de Gaza, dentro de Gaza, para ver onde tem os túneis e onde não tem. O ponto é que eu não acho que eles não conseguiram colocar esse equipamento ali. Uma coisa é você colocar o equipamento do lado Não, o de fora. equipamento vem de... tudo bem. É satélite com alguma coisa que fica voando, uma coisa Só que assim. é diferente, né? Tem um monte de construção, tem um monte de prédio. Não, mas conheço o equipamento, eu não sei como ele funciona. Mas não sei se eles têm todos os túneis mapeados. Todos talvez não tenham, todas as entradas e saídas talvez não, mas é que os túneis eles estão, claro, você tem razão, eles estão embaixo de construções, as suas entradas e saídas, mas eles vão para algum lugar. E na hora que eles vão para algum lugar, eles devem ficar expostos no subterrâneo, eles ficam expostos à rua. E a rua não tem construção. Entende o que eu quero dizer? Eles não passam embaixo só de construções. Entendo, mas assim, tipo, se saber que tem um pedaço que atravessa uma rua e falar, tem um túnel aqui, tipo assim, é uma coisa muito... É uma informação muito pobre para você estar preparado para lidar com toda essa rede que vai ter ali embaixo. Uma rede subterrânea. Mesmo que se não tiver os túneis, ou se tiver, ou quantos túneis tem, a gente concorda que a invasão é muito difícil. Que ela é uma guerra terrestre, assimétrica, tipo dentro de prédios, com escudo humano, com refém, com todas as piores coisas que você poderia juntar numa operação terrestre de invasão. E isso realmente é muito, muito difícil. Tá. Vamos para a última pergunta aí. Escolhe aí coisas que ainda não foram abordadas aqui. Tem uma pergunta do Davidson que é meio pro lado da Palestina, né? Ele fala que é o seguinte: se Israel quer a paz, por que não retira os assentamentos da Cisjordânia? É uma colonização silenciosa acontecendo ali. Aí colocou 3 pontinhos. André? Eu pensei que ia perguntar para o Reni. Desculpa, gente, de novo. De novo. Ele perguntou aqui, se Israel quer a paz, por que não retira os assentamentos da Cisjordânia? É uma colonização silenciosa acontecendo ali. Então, mas... Não, é que assim, eu faria outra pergunta. Antes de haver assentamentos, o primeiro assentamento de 74, tinha paz? Não tinha paz. Então a paz não passa pela lógica dos assentamentos. Ninguém está discutindo se é polêmico, se é legal, se não é legal. O motivo da não paz é o assentamento? Eu acabei de provar que não é. Porque antes não tinha assentamento e não tinha paz. 2. Israel quer a paz e ele está disposto a tirar assentamentos. Pelo menos isso estava descrito claramente nas 2 propostas de paz, de fim de conflito e fim de todas as demandas que foram oferecidas de Israel para os palestinos
em 2000 e em 2008. A retirada total da maior parte dos assentamentos, a troca de terras em alguns lugares que não vai ter retirada de assentamentos. Os palestinos iam ter um estado sem assentamentos, 97% do território, com troca de território em 3%. E os palestinos falaram não. Num futuro acordo, teria que ter um acordo em relação a isso? Teria. Eu acho que é problemático, a questão é uma questão polêmica, uma questão que tem que ser negociada e tal, sim. Mas não tem nada a ver com a paz no estado de espírito da paz. Porque antes de haver assentamentos, não tinha paz. Isso é um argumento usado para tentar ganhar uma discussão através de um fato que não é exato. E tem mais. O Hamas e o eixo da resistência, e isso é importante quem perguntou saber, eles tratam os assentamentos na Cisjordânia e Tel Aviv como um assentamento igual, com o mesmo pé de igualdade, com o mesmo pé de equilíbrio. Então, para o Hamas, Tel Aviv é um assentamento, Haifa é um assentamento, Beersheba é um assentamento, Ashkelon é um assentamento, tudo é um assentamento. Eles não diferenciam, diferente de outros. Se você pegar o governo brasileiro, por exemplo, ele diferencia. Para o governo brasileiro reconhece Israel nas fronteiras 67. Então, Tel Aviv é de Israel, território soberano de Israel. Não reconhece assentamentos israelenses na Cisjordânia. Então, para uma coisa é um assentamento, outra coisa é Tel Aviv. Para o Hamas, não há diferença ideológica entre a sua rejeição, o seu antagonismo em relação a um assentamento na Cisjordânia e Herzliya, ou Ra'anana, ou Tel Aviv. E aí que está o problema. Se ele considera que é igual,